Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? É com o coração transbordando felicidade e o sentimento de gratidão que iniciamos o seu, o meu, o nosso Inteirados. Daqui da Praça Desembargador Mármore Neto, conhecida popularmente como a Praça do Boneco, por ter esse monumento que representa o abraço da cidade a todos os imigrantes que vieram para a Vitória da Conquista e ajudaram a tornar essa cidade a joia do sertão baiano. Sintam-se todos abraçados. Hoje nós vamos prestigiar o som dessas feras brincando de cordas. Entender o verdadeiro significado de ser pai e nos inteirar sobre os direitos e deveres da paternidade com o advogado Ricardo Bulhões. Ricardo, tem uma tabela para poder saber se o sujeito, quanto é que deve pagar. Eu gosto de falar que não existe fórmula. Ser pai não basta gerar o filho, vai muito além de prover materialmente uma família. Envolve fortalecer os laços afetivos, é estar presente nos momentos importantes, ajudar a educar, formar o caráter e construir os valores éticos e morais através da educação. Nem todo homem sabe o verdadeiro significado e o peso que tem a palavra pai. No último levantamento realizado em 2023 pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil, afirma que mais de 170 mil crianças não receberam o nome do pai, ou seja, possuem apenas o nome da mãe em sua certidão de nascimento. Mas sempre há exceções. Vamos conhecer agora os pais que garantem as cuecas que vestem e inspiram outros homens pelo amor e afeto dado aos seus filhos, independente das circunstâncias. Nos últimos anos, a paternidade tem sido amplamente discutida e ressignificada. A paternidade moderna implica em responsabilidade emocional, participação ativa no cuidado diário dos filhos e na construção de uma relação de afeto e proximidade. Os pais entenderam que memórias afetivas é sinônimo de presença. Dar presente não é ser presente. Cara, ser pai é muito mais do que uma palavra, né? Ser pai envolve muito a questão de tu saber lidar com o teu filho de uma forma que ele vai, como eu posso te dizer, como ele vai entender que você é a figura que ele tem que seguir, certo? Que o pai é o espelho para o filho. Então, ser pai, eu acho que é uma das coisas mais complicadas que tem para se descrever, porque a galera acha muito simples, né? Ah, não, eu sou pai e acabou. Não é só isso, velho. Referência que eu tenho do meu pai, apesar de todos os problemas que a gente viveu no contexto familiar, mas meu pai sempre foi muito justo e honesto, né? E passou isso pra gente. Que a gente tende a repetir tudo, que é a forma que a gente foi criado, né? A gente tem aquela tendência a repetir e quebrar a roda é difícil. Por mais que às vezes são coisas pequenas, mas que lá na frente ele cobra um pouco, sabe? Às vezes a forma de falar, às vezes dá um tapinha para corrigir. E quando eu comecei a terapia, eu questionei, eu falei com a terapeuta assim que quando ela dava birra, me dava, sabe? Eu não conseguia controlar às vezes, aí falava alto. Ela me falou uma coisa assim que me pegou muito e depois disso nunca mais. Eu nem dei um tapinha na minha filha, eu falei alto. Ela falou que quando a criança dá birra, grita, esperneia, ela pode, porque ela é uma criança e ela está sendo formada, né? Mas quando o adulto bate, quando o adulto grita, isso é da birra. Você está fugindo do seu controle emocional, você está querendo ganhar no grito. Além de ser pai, você tem que ser uma pessoa melhor, cada dia mais, para que teu filho te veja como um espelho para ele. Meu pai ele sempre teve essa postura de que ele era o homem da casa, mas deixando também que minha mãe fizesse o papel dela como mulher. Muitas vezes você analisa assim, né? O homem, na verdade, ele finge que manda, mas quem manda de verdade é a mulher. Eu acho que essa troca, né? Esse equilíbrio entre o pai e a mãe dentro de casa é importante para o filho. Hoje existem muitos divórcios, e quem sofre, mais sofre no meio de tudo isso é a criança Quando eu me separei, ela tinha 3 anos. E assim, você fica naquela de
da sua parte pessoal, que às vezes você tem algum problema com o ex-companheiro, você tem que passar por cima mesmo, assim, deixar o orgulho de lado para dar uma boa criação para o filho. A mãe dela e eu sempre tivemos uma boa relação, e mesmo nos períodos que não estava tão bom, a gente nunca deixou interferir. A paternidade é um conjunto de ações que vai além de gerar um filho. Muitos pensam que apenas prover já basta. E mais importante que balançar o Mateus é ser presente, educar, participar do desenvolvimento com amor e paciência, proporcionar segurança, demonstrar afeto, celebrar as conquistas e apoiar nas frustrações. Ser pai é ser um porto seguro, é ser um herói sem capa. Ser um herói sem capa é agir com coragem, generosidade e compaixão no cotidiano. O que os define é a sua humanidade e empatia. Não é só educar, não é só colocar comida na mesa, não é só você estar em casa. Tu tem que dar atenção pro teu filho, velho. Se você quer que teu filho cresça, uma criança saudável, uma criança com a saúde mental boa, leve ele para passear, tire um tempo. Ser pai é mais do que gerar a vida, é estar presente, ensinar com o exemplo e amar de maneira incondicional, moldando o futuro com cada gesto de cuidado. Estamos aqui com o advogado Ricardo Bulhões e os meninos brincando de cordas, Luciano Pepe no violão, Rafa Barreto no cavaquinho e bandolim e Bazé no pandeiro. Ricardo, muito obrigado por ter vindo, tá? É uma honra recebê-lo aqui. E o nosso bate-papo hoje é sobre o tema paternidade. Inclusive, estamos aqui reunidos com pais, né? É uma reunião de pais aqui, na verdade. Todos vocês, todos nós, né? Somos pais. Então, Ricardo, começando do início, né? Da questão da responsabilidade masculina, da responsabilidade do homem. Quando conhece a sua parceira, né? Quando conhece o seu cônjuge, que vai ter o relacionamento sexual, né? E daí surge o zigoto. Isso na biologia, né? No direito é a questão do nascituro. Então a gente quer saber como é que funciona, né? O direito do nascituro. Pronto, Leonardo, sua pergunta é muito técnica, boa pergunta, mas antes eu quero agradecer o convite, é uma honra participar do programa Inteirados. E como é que eu quero começar a responder essa pergunta? No artigo 2º do Código Civil, fala que a lei resguarda o ser concebido, mas põe a salvo os direitos do nascituro. Então, pela legislação, nós temos duas teorias no Código Civil. Uma primeira teoria que se chama teoria natalista, que significa dizer que o direito só vai resguardar a partir da do nascimento o indivíduo. Nasceu, respirou, já está protegido. Mas o Código Civil, a nossa legislação, também traz uma outra teoria, que é a teoria concepcionista, que significa dizer que o ser concebido, aí sim o nascituro, também tem um arcabouço de direitos. Quais direitos? Talvez você esteja me perguntando. Direito à vida, direito a alimentos. Então, eu me recordo, Leonardo, que quando eu estudava, existia uma discussão se a mulher grávida poderia ou não ajuizar uma ação de alimentos. Essa discussão já está superada, porque hoje nós temos uma lei chamada de Lei de Alimentos Gravídicos, o que significa não é nem direito da mulher, mas o ser em concepção, o nascituro, já tem direito a alimentos. Então, aproveitando, doutor, então assim, o homem tem que dar pensão à mulher desde a gestação e não após o bebê nascer. Seria isso. Eu gostei da sua pergunta, mas eu só vou corrigir uma coisa. A obrigação de alimentos, ela é recíproca, né? Então, sim. O artigo 5º da Constituição Federal fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Sua pergunta é muito boa, porque existe, isso é fruto de um patriarcado, né? A gente achar que é o homem que deve suprir materialmente a mulher, mas existem obrigações recíprocas. E quando a questão também do pai que não tem a responsabilidade de querer assumir a criança, né? Como é que faz para a mãe solicitar o teste do DNA? Pronto. Se é direito da criança ter acesso, saber quem é o seu pai, ter esse reconhecimento, se houver a possibilidade negativa do pai, essa mãe pode, representando a criança, ajuizar uma ação que se chama ação de reconhecimento de paternidade. Então, esse tipo de ação ele é
é muito importante porque o magistrado ele vai solicitar que seja produzido provas. Então vamos realizar o teste de DNA para saber se é ou não o pai biológico. Se houver uma negativa, porque isso é muito comum da pessoa se negar a realizar o teste, pela legislação pressupõe-se que o sujeito ele é o pai. Então essa informação é muito importante. O pai negou de realizar o teste para que seja reconhecida a paternidade. A legislação brasileira pressupõe que ele seja o pai. Então o magistrado ele determina que seja inserido no registro de nascimento da criança essa paternidade. Então fez-se o teste, né? Perfeito. Deu o resultado positivo. E aí agora, como é que é dividido, né? Como é que é somado o valor da pensão? Pronto. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Já ouvi muita gente falar que é 30% do salário, 30% do salário mínimo. E aí eu gosto de falar que não existe fórmula e não existe tabela. Para você saber qual é o valor que se deve pagar de alimentos para a criança, deve-se ponderar um binômio, que a doutrina chama o binômio necessidade e possibilidade. É a necessidade da criança e a possibilidade do pai. Então, por exemplo, Neymar paga para um filho, se eu não me engano, R$106 mil. Para um outro filho, 200 e poucos mil reais. Então, significa dizer que esse valor deve ser o valor que todo mundo deve pagar? Não. Então, o juiz ele ponderou, poxa, o pai pode pagar esse valor? Pode. E qual é a necessidade dessa criança? Os filhos dele precisam de segurança, uma escola especial, tem toda uma estrutura. Ponderou-se naquele momento que é a condição possibilidade e necessidade. O indivíduo ele é gari, não sei, ganha um salário mínimo por mês. Ele não vai ter condição, porque os alimentos não podem afetar a dignidade humana do sujeito que está pagando. Então, o juiz ele vai ponderar qual é a condição do sujeito, qual é a necessidade da criança. Exatamente por isso que cada manifestação judicial ela é diferente. Então, pode perceber que às vezes se tem uma criança de 4 anos, 10 crianças de 4 anos, mas uma tem problema de asma, a outra tem algum problema, não sei, uma doença mais grave, uma outra não tem doença nenhuma. Então, a gente pondera essa necessidade e possibilidade para exatamente auferir qual é o valor. Tem um dado interessante, tem um cantor sertanejo muito famoso, que ele ajuizou uma ação para reduzir o valor da pensão. Então, na época, ele pagava R$10 mil, e aí ele falou que, isso já tem uns 6, 7 anos, ele entrou com ação para poder reduzir a pensão. E o magistrado, ele entendeu que na situação dele, ele poderia aumentar. A questão do pai querer a guarda do filho também, né? Ou dividir a guarda, ou seja, ter a guarda compartilhada quando os pais são separados, né? Como é que funciona isso? Via de regra, dentro da normalidade, a guarda ela é compartilhada. Então, a não ser que um dos pais não queiram, a guarda não é da mulher. É importante a gente poder falar isso. Pela legislação brasileira, a regra é que essa guarda ela deve ser compartilhada. O que é guarda? Que é importante para você que está assistindo aqui. Primeiro que guarda não se confunde com visitas. Guarda se refere a poder de decisão em relação a crianças e adolescentes. Então, pais que têm guarda, eles vão decidir qual é a escola que eles vão estudar, qual é o tipo de atividade que vão fazer, se pode ou não sair à noite ou fazer uma viagem ou algo nesse sentido. Visita significa dizer ter acesso direto à criança. Então a regra é que esse poder de decisão, que nós chamamos de guarda, ela é compartilhada. Agora, em determinadas situações, quando um dos pais não pode ter essa tomada de decisão, aí o Poder Judiciário ele se manifesta pela guarda unilateral, ou seja, o poder de decisão para tão somente uma das pessoas. Eu vejo muitas decisões judiciais no sentido de afastar a guarda de mães, isso acontece, pais com guarda unilateral, ou de pais sendo afastados da guarda e dando a guarda unilateral para a mãe. Então a regra, para você que está me assistindo aqui, isso é muito importante. O dever de decisão em relação à criança não é só da mãe. O pai também tem esse direito. E a regra é que essa guarda ela deve ser compartilhada, ou seja, é uma guarda conjunta. Dentro da normalidade, os pais devem tomar a decisão na criança, mas, em situações excepcionais, afasta-se a guarda de um dos pais, né, para que se conceba a guarda unilateral.
Vamos a um tempo agora. Eu sei que o assunto da guarda compartilhada é um assunto que todos ficamos interessados. Vamos para um breve intervalo e já voltaremos. Vamos ficar um pouco ao som dos meninos brincando de cordas. Que coisa boa! Voltamos agora ao nosso bloco com a música Pedacinho do Céu, de Valdir Azevedo. E voltamos a falar agora sobre a questão da paternidade socioafetiva. Quais são os deveres que o pai, né, que os pais socioafetivos devem ter para com seus filhos? Pronto. Sua pergunta é muito legal, porque geralmente eu falo em sala de aula que o afeto se sobreponha a elos biológicos. Desde cedo eu sempre ouvi dentro de casa que pai não é aquele que gera, mas é aquele que cria. Então isso significa dizer que o afeto ele tem uma importância muito alta dentro do contexto social. No direito, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi inserido no ordenamento jurídico um princípio que se chama princípio da afetividade. Então olha que coisa legal, Leonardo. Hoje é possível um pai registrar, você reconhecer uma paternidade, tão somente pelo laço afetivo gerado. Então é comum, dentro de uma sociedade que se divorcia, se separa tanto, é comum você iniciar uma família que a mãe já tem alguns filhos, ou um filho, que o pai também já tem outros filhos. Então é possível você inserir no registro de nascimento, nos registros pessoais da criança, do adolescente, esse laço de paternidade que adveio em função do afeto. E quais são os direitos que um pai afetivo tem? Os mesmos que um pai biológico. Então, se porventura eu registrei alguém em função de um elo afetivo, essa criança lá na frente vai poder pedir, por exemplo, pensão alimentícia. É preciso registrar ou não registrar? A questão de, para a criança, tenha o mesmo direito, né, da criança biológica. Pronto. Hoje já há a possibilidade de você formalizar esse laço afetivo sem a presença do Poder Judiciário. Você pode fazer isso em cartório, isso é possível. Mas geralmente você ajuiza uma ação para que se reconheça, aí é lógico, o juiz ele vai solicitar que o Ministério Público dê um parecer, ele vai avaliar se é de interesse do adolescente, da criança, que tem esse reconhecimento de paternidade, ele vai verificar se o pai realmente tem condições, qual foi o contexto social, e se tiver tudo ok, o Poder Judiciário, o Estado brasileiro, ele vai se manifestar no sentido de inserir. Aí é lógico que vai depender de cada situação. Há situações que você retira o pai biológico e insere o pai afetivo, e há situações também que você insere conjuntamente pai biológico e pai afetivo. Então nós teríamos a situação que uma criança ou adolescente teria dois pais, um biológico e um afetivo, e isso é normal, isso é comum e isso é possível dentro do Estado brasileiro. Ricardo, e falando sobre a guarda, Certo. né? O pai não tem acesso ao filho, porque o filho mora com a mãe. E aí ele tem que estar sempre dando satisfação quando o filho estiver com ele, para onde vai, para onde deixa de ir, para a mãe. Não, é importante você falar isso. Ou a mãe para o pai, né? Lógico. É importante você que está me assistindo saber que não é direito do pai e da mãe. Esse é um direito subjetivo. Mas é direito objetivo da criança ter acesso ao pai e ter acesso à mãe. Então, se a guarda... isso significa dizer que ambos possuem responsabilidades. Eu sei que socialmente se constrói que é o homem que tem que dar satisfação do que está fazendo, do que não está fazendo. Mas tem um princípio muito importante que está presente na Constituição Federal, no artigo 227, que é o princípio da superior interesse da criança e do adolescente. Então, Leonardo, é muito legal a gente pensar que você não precisa ser da área do direito. Então, pelo bom senso, a gente deve sempre atender ao superior interesse da criança. É importante que os pais mantenham um diálogo, não porque é uma obrigação,
mas é porque é interesse da criança. Então é lógico que, pelo bom senso, é importante. A mãe vai viajar com a criança, comunica o pai. O pai vai fazer alguma atividade com a criança, comunica a mãe. Esse diálogo entre pais é muito importante para que as crianças e adolescentes possam crescer em um ambiente mais saudável, mentalmente, emocionalmente. A gente vive numa sociedade que traz chagas terríveis emocionais e muitos dos problemas que os adultos têm possuem início, sua gênese, sua fonte em situações passadas. Então é importante que se construa um diálogo, é obrigação dos dois darem informações do que faz ou do que não faz na criança, não porque há uma obrigação inserida dentro da legislação, mas é porque em cada ato formalizado deve-se atender sempre ao superior interesse da criança. Uma vez em audiência eu falei isso para um juiz, que o interesse da criança supera, inclusive, a própria manifestação judicial. Quando um juiz, um promotor dá um parecer, quando um pai pede alguma coisa, é importante a gente pensar que cada ato gerado deve atender sempre ao superior interesse da criança, que supera, inclusive, os interesses da própria criança. Uma vez me perguntaram na rádio, poxa, Ricardo, mas meu filho de 11 anos, ele quer sair o tempo todo. Então, isso é o superior interesse da criança? Não. O superior interesse da criança supera a vontade dela. Porque uma criança que não tem a sua formação, que ainda está em formação, na verdade, ela não tem a capacidade de decidir o que é bom para ela e o que não é bom para ela. Então, esse superior interesse da criança supera a vontade da criança, supera as vontades dos pais, supera a decisão judicial, deve-se atender sempre o que é melhor para a criança. E um diálogo saudável na família é a manifestação desse superior interesse. Vamos para mais um breve intervalo ao som dos meninos brincando de cordas. Voltamos com essa emoção dessa melodia do grande e saudoso Sérgio Bittencourt, que profunda essa canção, né? Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. É um hino, né? Para o samba, para o chorinho brasileiro. Pois é, Léo, é uma satisfação imensa para a gente estar participando do Inteirados, né? Junto com meu amigo Cristiano Pepe, Bazé, todos os pais também. E naquela mesa é um clássico da nossa música, composto pelo Sérgio Bittencourt, que é o filho do Jacó Bandolim. E a música é muito forte, assim, inclusive, porque eles não tinham relação, no final da vida de ambos, né? Não tiveram uma relação ainda amistosa dentro de casa, e tinham até uma política entre ambos que, quando um estava na mesa, o outro não estava. Só que pela convivência de anos e anos e anos, Sérgio compôs essa música. Naquela mesa está faltando ele, né? Ele contava histórias. Uma pena que no final da vida de ambos não foi tão saudável essa relação. Mas ficou esse hino para nossa música que sempre remete, né, a pais, tios, avós, essa relação do contato familiar, que é muito importante, e que às vezes dá por bem, como pode não ter uma relação tão boa. Mas que no fim das contas é muito importante ter esse laço afetivo entre nós, né? E como é o relacionamento, né, de você com seus filhos, né? Um que mora com você e outro que é do primeiro casamento. Isso, tenho duas riquezas na minha vida, que é o Miguel, que tem 11 anos, o Príncipe, que amo demais também, meu filho, e tem uma Laurinha, Maria Laura, de 2 anos. Laurinha convive comigo o tempo todo, assim, não tenho uma relação mais próxima com ela até um pouco, mas tem uma relação muito amigável, até como o Ricardo está falando ali, né? A convivência dos pais tem que ser sempre em prol para
para a felicidade dos filhos, né? A gente não pode colocar o nosso eu em primeiro lugar, sim o bem-estar deles, né? Então, graças a Deus, hoje eu como músico consigo ter mais tempo disponível para estar junto a eles, né? E muito me favorece e acho muito importante ter esse contato bem presente com eles, né? Ricardo, onde é que as pessoas, né, te encontram para tirar outras dúvidas que surgiram e não deu para perguntar aqui, porque nosso tempo foi muito curto? Pronto, Leonardo. A presença hoje foi muito legal. E se você quiser ter algum tipo de contato, basta buscar o Instagram do escritório, Rebouças e Bulhões, a ADV. Pode mandar uma pergunta. Semanalmente a gente abre caixinha de perguntas, a gente já responde. E vocês, meninos, onde é que encontra, né? Quem gostou de curtir o som de vocês, as músicas de vocês, essas canções, né? Como é que encontra vocês para agendar e para marcar o show? Pode me perguntar no Instagram, Rafa Barreto Músico, né? A gente vai estar mantendo contato. Tem também o nosso Luciano Pepe, que é um grande músico da cidade aqui, um dos grandes gênios, consistentes. Macaubense, mas já é consistência de natureza. Já bebeu água para o escuro, já foi. Emílio Bazé, de Jussiape, mas também já se tornou consistência. De tanto que trabalha na música, como vocês sabem, tantos anos. E um abraço também ao pessoal do Quintas do Samba, que é um projeto que eu faço parte também, e que agrega um grande público, né, na nossa cidade. Muito obrigado e traga um chorinho, uma emoção para as peças de vocês. Ao som dos meninos do Brincando de Cordas, vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo episódio.